Alô, vocês! Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Eu estou gravando esse vídeo porque me fizeram uma pergunta e eu acho que é legal responder para todos, apesar de eu já ter mandado a resposta para a pessoa também, lógico, né? Porque ela está puxando o fio do novelo e nós vamos aproveitar que nós temos aí mais um trabalho, né? Nessa sexta-feira, e aí nós vamos fazer uma pausa até o comecinho do ano que vem, para que a gente possa descansar, para que a gente possa refletir. Eu costumo chamar isso de momento sabático, é onde a gente começa a entender aquilo que nós queremos de fato entender de nós mesmos, né? Nos conhecermos. Mas vamos lá. Me perguntaram o seguinte: o meu tarimbeiro pode ser uma outra entidade que não um caboclo? Sim e não. Depende de como, do que é caboclo, do que nós estamos chamando, tá? Eu já expliquei para vocês, mas a gente vai falar de novo aqui, né? Não vamos continuar rotulando a espiritualidade, né? A gente tem o hábito de chamar de Exu e Pombagira, de baiano, boiadeiro, marinheiro, depois caboclo, que a gente sempre lembra em índio, preto velho, que a gente pensa num preto de cabelo branco, né, corcunda, enfim. Vamos dividir a espiritualidade no que ela realmente é. A espiritualidade, ela é dividida, a gente chama de sete esferas. Na verdade, seriam nove, porque a sétima esfera, que é a dos anjos, é dividida em três, né? Três esferas com três coros cada. Né? Essa subdivisão a gente chama de coro, tá? Eu vou colocar o vídeo, depois eu vou colocar para vocês aí a hierarquia dos anjos para vocês conhecerem, tá bom? A gente ainda não começou a discutir isso, porque eu acho que é um pouco cedo, mas já estamos trabalhando com essas entidades e faz tempo, né? Com essa energia, com essa força. Basta ver o que nós alcançamos esse ano, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala em caboclo, a gente sempre lembra em índio, né? Na verdade, ele seria da terceira esfera. Por que a maioria é índio? A maioria é índio porque quando as entidades fazem passagem, elas ficam trabalhando espiritualmente após o seu resgate no umbral para aumentar a sua luz. Então, alguns já partem da segunda esfera ou da terceira esfera, vai depender do que você tem ou não para se perdoar nessa vida, né? Voltando um pouquinho, vale lembrar: se Deus é perfeito, colocou você com livre-arbítrio e disse para você com essas atitudes dele: eu fiz você inteligente, pus uma centelha no teu peito e te dei o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser. Como pode Deus castigar a gente por alguma coisa que a gente escolher, né? Então, quem define o tempo que nós vamos ficar no umbral somos nós. Quando você faz a sua passagem, você começa a resgatar o conhecimento espiritual que você já tem de outras vidas e está represado. Muitas das coisas que você fez aqui, que você não julgava ser errado, começam a pesar na sua consciência, né? Então, você só se sente à vontade para ser resgatado do umbral depois que você se perdoa por tudo aquilo que você fez, que você julgou nessa hora que não era correto, né? Ou por coisas que você deixou de fazer que você acredita que deveria ter feito. Então, que fique claro, o julgamento final, quem faz conosco somos nós, tá? Isso é uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo. Enquanto no umbral esteja lá ou tenha escapado de lá e andado entre nós, enquanto você não passou pelo processo de resgate, você ainda não tem linha. Então isso não é nem considerado na espiritualidade, né? Então nós chamamos isso de eguns, né? Isso é Yorubá. A tradução exata é espírito perdido, alma perdida, alma sem caminho, sem orientação, tá? Quando você é resgatado, dependendo do seu processo evolutivo, você pode começar lá na primeira esfera,
né? A primeira esfera é aquela que habitualmente nós chamamos de Exu e Pombagira. E como eu expliquei para vocês, por que que se chama de Exu? Porque quando trouxeram os escravos para o Brasil, acharam uma parte de uma estátua com chifres, e atribuiu-se ela a orixá Exu. Então, existe uma confusão muito grande que se faz até hoje, né, com o orixá Exu e Exu Pombagira por conta disso, né? Nós chamamos de Exu aqui no Brasil, isso não é conhecido mundialmente na espiritualidade, isso é uma influência nossa. Chamamos de Exu e Pombagira, seria a primeira esfera. Veja que ela começa numa escala invertida, para ficar mais fácil a compreensão. Então, se uma entidade começa o seu trabalho de desenvolvimento na primeira esfera, ele vai trabalhando, trabalhando, até partir para a segunda esfera, aquela que habitualmente nós aprendemos chamar de baiano, boiadeiro ou marinheiro. Mas por que baiano? Por que boiadeiro? Por que marinheiro? Porque a espiritualidade, o primeiro centro que apareceu foi em Salvador, na Bahia, conforme eu falei para vocês. E lá começou a se praticar, né? Então você imagina que, se eu falei para vocês que depois da passagem, um espírito demora 60, 70, 80 anos, dependendo do espírito, para ter a permissão de começar a trabalhar na Terra, e a espiritualidade muito sábia que é, geralmente coloca ele para trabalhar na região onde ele vai se sentir mais confortável. Porque para você perder os trejeitos da humanidade, do físico, leva tempo. Haja vista que vocês veem lá o Uruguatã, que faz mais de 500 anos que fez a passagem, ele ainda arrasta para falar. Não é isso? Ele ainda sente algumas deficiências que ele tinha no corpo. Imagina o seguinte, é difícil para você se desligar disso tudo. Então, coloca-se uma entidade para trabalhar, geralmente na região onde ela fala o idioma que ela estava acostumado, aonde ela vai se sentir mais à vontade. A espiritualidade é sábia, né? E aí, quais foram os primeiros espíritos que começaram a ter contato? Os que viviam na Bahia. Então, se ele estava na segunda esfera, aí começaram a chamar de baiano, de boiadeiro, porque tinha muito boiadeiro na região, de marinheiro, porque realmente tinha porto onde desembarcavam os navios, não é isso? Para você chegar numa terceira esfera, vai, ou você foi muito bom, teve muita compreensão, muita evolução na Terra, ou você vai passar é, é, por essas linhas, né? De Exu, de Pombagira ou direto de Baiano, aí você vai para essa terceira esfera. Essa terceira esfera, por que que a maioria é índio? Porque demora para você chegar nela. Então, os espíritos que chegaram nela primeiro, lembro que o Brasil é um país de 500 e poucos anos, né? É, isso é demorado. Então, o que que acontece? As entidades que chegaram primeiro foram aquelas que viveram primeiro, aquelas que desencarnaram primeiro na região, né? E nós tínhamos muitos índios aqui. Então, é automático que a maioria seja índio. Mas isso não vai ser sempre assim, já mudou bastante, né? Mas é natural que sejam índios. Mas a gente, então, aprendeu a chamar de caboclo. Mas não é caboclo, não. Nunca foi. É terceira esfera, né? E a terceira esfera pode ser um espírito de qualquer lugar, de qualquer origem, né? Nós temos um caso típico do senhor Antônio dos Santos, que fez a passagem há quase 50 anos, há quase não, há 50 anos, 51 anos, era um médium espetacular e o que a gente chama de tarimbeiro, ou seja, quem trabalha, o chefe da corrente dele era um padre, era o conhecido Padre Romão, né? Então, que na época era um jesuíta, morreu também perto da descoberta do Brasil. Então, por que esse padre era um padre e não um índio? Porque ele era padre, não era índio, né? Então, qualquer espírito pode ser o tarimbeiro, não necessariamente um caboclo, um índio, né? É, e aí depois nós temos aí a quarta esfera, né? Imagine que se para chegar na terceira é difícil, para chegar na quarta é mais tempo ainda. Então quem chegou primeiro? Quem estava, quem que nós conhecemos que chegou é quem vivia na Terra, que já tinha sofrido bastante, tinha passado por muita coisa, ganhou sabedoria, ganhou experiência. E eu lembro que os escravos não eram mortos, eles trabalhavam até morrer. Então é natural que os primeiros e a grande maioria apareça como pretos velhos, né?
Então daí vem o nome preto velho, que já seria uma quarta esfera, uma entidade bastante evoluída, mas não necessariamente ele tem que ser preto e nem tem que ser velho, né? Ele tem que ter alcançado a quarta esfera e ponto. E geralmente a gente fala dessa quarta esfera, se fala também dos erês, das crianças. Ah, mas a criança geralmente vai para essa esfera já já. Quando se fala em herê, nós estamos falando de criança que viveu até 7, 8 anos. Qual é a dívida que essa criança tem? O que que ela fez de errado ou o que que ela deixou de fazer? Com essa idade é muito difícil. Acontece, tem espíritos que realmente desencarnam aí com 7, 8 anos e a passagem não foi grande coisa aqui na Terra. Né? Já não nasceu com uma índole boa, ele pode inclusive começar lá na primeira esfera, é o que nós chamaríamos, rotularíamos como Exumirim, né? Então, essa quarta esfera, a grande maioria são os pretos que ficaram velhos, sofreram muito e já ganharam essa esfera. Então, as esferas são indicadas pela evolução, pelo grau de evolução e de luz, e não pela raça, ou pelo lugar, ou pelo idioma, né? Aí depois a gente tem a quinta esfera. A quinta esfera é o que a gente chama de corrente médica, né? Ou corrente do Oriente. Veja você que mais um rótulo nós colocamos. Por que corrente médica? Todo médico já vai para essa esfera? Não, tem muito médico que inclusive vai ficar no umbral mais uns 3.000 séculos ainda, né? Na verdade, é porque só quando você está na quinta esfera é que você tem energia e conhecimento suficiente para poder mandar fluidos a ponto de curar uma matéria, sem precisar da energia da matéria, né? E aí é só quem está lá. Não necessariamente tem que ter sido um médico interno, porque a medicina na espiritualidade não tem nada a ver com a nossa. A cura da matéria já é uma sabedoria que existe desde sempre. Então você pode ter alguém que viveu aqui como um artesão, como um pedreiro, como um médico, seja lá o que for, né? E ele já está na quinta esfera, ele pode realmente ministrar cura, isso com a permissão do Pai. Então a gente chama de corrente médica ou corrente do Oriente. Por que do Oriente? Vocês concordam comigo que quem fez a passagem há muito mais tempo, se o Brasil nem descoberto era ainda, né? Era quem vivia nos povos mais antigos. E os povos mais antigos, na verdade, a humanidade começou no Oriente. Então, é por isso só que traz esse nome, né? Corrente do Oriente. Depois, acima disso, vem aquilo que a gente rotulou de orixá, e a Igreja Católica rotulou de santo, né? Mas é uma esfera extremamente, extremamente evoluída. Já não incorporam mais, não tem mais contato direto com a Terra, só manda irradiação. Então, quando vocês verem alguém falar assim, está incorporando Yansan. Não, se a Yansan incorporar, um espírito dessa esfera, da sexta esfera incorporar, ele explode o corpo da pessoa, né? A pessoa não aguenta, ela morre, porque é uma energia muito grande. Então, o que ela manda é irradiação. Então, a pessoa vai ficar lá como se a entidade tivesse incorporada, mas é irradiação. Ela faz isso a uma distância muito segura, porque a espiritualidade respeita demais, demais o físico, o corpo físico. Afinal, ele nem nosso é, ele é emprestado, né? Veio da terra e para ela vai voltar. É uma criação do Pai, mais nada. E aí nós temos a sétima esfera, que é conhecida, a gente vai tratar só como sétima, que seria a esfera dos anjos, mas na verdade seriam sétima, oitava e nona, né? Só que aí a gente precisaria aprofundar um pouco o conhecimento em relação a essas esferas, né? Então a gente trata como sétima. Chega na sétima e fala, essa é a dos anjos. Mas a dos anjos é separada em três esferas, cada esfera com três coros cada uma, ok? Seriam 9 coros no total. Tem os anjos mais perto de Deus, tem os intermediários e os mais ligados à Terra, tá? Os mais ligados à Terra são os arcanjos, os anjos da guarda, tá bom? Então, espero que esteja respondida a pergunta. Vocês vão ver tarimbeiro, chefe de corrente,
que está uma outra situação, que é, de repente, um preto velho, né? Mas que ainda está na terceira esfera, ele não passou de esfera ainda, né? Mas é sempre o da terceira. Por que o da terceira? Porque o da terceira é o médio, ele não está nem no alto e nem no baixo, é o médio. Então é por isso que a espiritualidade sabiamente determina que o tarimbeiro ou o chefe da corrente, que é quem vai mais trabalhar, vai mais incorporar, seja da terceira esfera. Então isso vai responder uma outra pergunta. Por que não tem mais trabalho de baiano? Por que não tem trabalho de Exu? Por que não tem trabalho de preto velho? Vocês precisam começar a se acostumar com a energia. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil incorporar um Exu com uma pombagira, mas também é mais fácil para incorporar porque são mais ligados à matéria, é mais gostoso, é mais legal bater um papo com eles, falam palavrão, é uma beleza. Só que também o conhecimento é menor, a energia boa é menor, né? Ele está numa vibração mais baixa. Quando você começa com o tarimbeiro, o corpo vai se acostumando com isso. E lembra que eu falei, o corpo é um templo. A partir do momento que você está firme com o caboclo, a gente pode ou baixar uma esfera ou aumentar uma esfera. Então, geralmente, você baixa uma esfera. Então, você já se acostumou com o caboclo, então começa a incorporar o da segunda esfera, que é o que a gente chama ainda de baiano, para que a gente possa chegar depois um pouquinho mais perto e começar a incorporar Exu, né? Que é quem leva a descarga e tal. Assim como você pode começar a aumentar essas esferas, tá bom? Então, é só por isso que ainda se chama, a maior parte dos terreiros começam sempre pelo tarimbeiro, por isso que se chama o tarimbeiro antes, para que o corpo se acostume com isso, para que você ganhe conhecimento suficiente e entenda que a linha de Exu e de Pombagira, ou a primeira linha, a primeira esfera, é extremamente importante. Mas como eles ainda têm pouco esclarecimento, e geralmente se revoltam mais rápido, perdem a paciência mais rápido. É importante que, quando acionados, sejam acionados por quem realmente sabe comandar na espiritualidade, que é a terceira esfera. Tá bom? Então não tem problema nenhum em ter trabalho. O que nós estamos fazendo agora é com que vocês se acostumem com a espiritualidade e agora por isso é que a gente já começou a puxar mais baiano para começar a baixar isso, chegar a Exu e aí começar depois a aumentar da terceira esfera para cima, tá bom? Aí eu acho que isso está respondido. E aí depois vem a segunda pergunta que todo mundo se faz: o que eu estou fazendo aqui? Né? Por quê? Porque se eu tenho vários médiums que incorporam, né? E tenho aqueles médiums que não incorporam, ou porque não querem, ou porque ainda não estão desenvolvidos, porque não está na hora, tem N motivos, né? Mas o que você está fazendo ali? Então, eu volto um pouquinho. Foi um ano que nós tivemos tanta conquista, mas tanta conquista. Com todo esse momento difícil que a humanidade está passando, né? Um momento de doenças exacerbadas, um momento de problemas exacerbados, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de comunicação, a difusão do ódio, que está sendo uma coisa terrível, doída. O mundo está vibrando fora do eixo, está vibrando errado. Rapaz, nós conseguimos tanta coisa, tantas pessoas nos procuraram e Deus nos abençoou como ferramentas e essas pessoas alcançaram curas improváveis, soluções improváveis, paz em momento de desespero, não é isso? Há muito tempo que eu não via uma casa aonde se entrega tanto amor como essa. Eu lembro que nós todos somos humanos, né? E é natural que nas casas o interesse pessoal acabe prevalecendo em relação à espiritualidade. Gente, não se assustem com isso, isso é normal, somos humanos. A nossa conseguiu fazer com que a espiritualidade vencesse, com que a espiritualidade crescesse, com que a empatia e a preocupação com o próximo crescesse.
Fazia tempo que eu não via pessoas se abraçando e chorando de emoção. É muito bom de ver isso, né? Então, com todas estas conquistas, é fácil explicar o que você, que está se perguntando, está fazendo lá. Se doando. A espiritualidade, fazer espiritualidade, praticar espiritualidade, é algo que você precisa, necessita, você se comprometeu com Deus em fazer 24 horas por dia. Se compadecer do sofrimento alheio, se preocupar com o próximo, estar disponível, né? Disposto a ajudar. Então, nós conseguimos isso. Em muitos momentos nós fraquejamos, caímos de joelho, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Alguns momentos nós nos desesperamos, não tenha dúvida. Mas cada um lá está lá por um motivo. Uma coisa só eu posso garantir: ninguém que está lá à toa. Vocês não têm ideia de quanta energia cada um de vocês emana para que nós venhamos a conseguir alcançar tudo que nós alcançamos. Ah, mas não é isso que eu pensei que eu ia incorporar e ia me desenvolver. Então, que legal, você já entendeu o que você está fazendo lá. Então, agora nós vamos explodir a terceira pergunta, né? A pergunta correta seria o que eu quero da espiritualidade, o que eu espero da espiritualidade. Vejam vocês, a casa, ela arrumou uma linha de trabalho e ela vai seguindo nessa linha, não é isso? E nós jamais, eu como pai de santo, a mãe de santo, o pai de santo que está vindo aí, né? O pai Cadu, a mãe Maiara, e eu, o pai Paulo, nós não vamos jamais forçar ninguém a nada, né? Todos vocês têm espiritualidade, né? Todos vocês têm força divina e todos vocês estão cumprindo com a missão de vocês de maneira louvável. Agora, daí a querer incorporar, isso precisa partir de vocês. Aquilo que vocês gostariam que a casa fizesse, vocês precisam falar. Então, olha, eu gostaria realmente de desenvolver a minha mediunidade de incorporação. Que bom. Então, nós vamos colocar você para incorporar. Nós vamos começar a desenvolver. Por quê? Incorporação é treino. É treino. Como qualquer outra coisa na vida. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Tá bom? Então, tudo aquilo que vocês gostariam, que vocês esperam da espiritualidade, falem. Não precisa falar em grupo se quiser, pode falar comigo direto, com a mãe direto, com o pai direto, não tem problema nenhum para que a gente entenda isso. Hoje, o que, que a gente faz? Né? Nós temos aí o hábito de atender as pessoas da assistência, e aí, conforme o horário, que a gente também tenta não judiar de todos, né? A gente já vai desenvolvendo o pessoal. Mas que pessoal? Aqueles que já mostraram interesse em se desenvolver para a incorporação. Agora, nós não vamos forçar a barra, não, de jeito nenhum. Até porque vocês já estão fazendo o papel da espiritualidade de vocês, não é isso? Agora, tudo aquilo que vocês gostariam que a casa fizesse, como a casa procedesse, é legal que vocês falem, tá bom? Então a casa é aberta, isso. Tudo isso que nós fazemos é prática da espiritualidade. E eu convido a todos a aproveitarem esse tempo que a gente vai ficar parado para fazer uma reflexão. Comece a tentar lembrar das pessoas que passaram pela casa. Algumas que passaram, receberam, gostaram e estão lá até hoje. Outras que vieram, passaram, receberam o que estavam procurando e não voltaram mais. Algumas que vieram, pediram e de repente não receberam, porque a casa não ministra milagres. Quem ministra milagre é Deus, né? E através dos seus anjos milagreiros, milagrosos, né? Não através de médium. Nenhum de nós tem capacidade física para desenvolver um milagre. Tudo que vocês verem acontecer na casa que fuja da lei da física, da materialidade, é obra divina. Nós somos só a ferramenta.
não é isso? Então, eu acho que isso esclarece um monte de coisa. Então, vamos imaginar o seguinte: entenda o que vocês realmente estão esperando da casa, né? E aí, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: a casa, a cada final de semana que passa, né, a cada sexta, a cada trabalho que passa, ela aumenta o comprometimento da grande maioria de vocês, aumenta a coesão. E é por isso que a energia está tão boa, é por isso que a energia está tão forte. Tem filhos que têm mais dificuldade para frequentar todos os trabalhos e isso precisa ser compreendido. Tem filhos que têm mais dificuldade para se doar e isso precisa ser compreendido. Então, nós não vamos criticar, não devemos criticar, muito pelo contrário. A espiritualidade, como qualquer outro caminho que leve a Deus, jamais deve exigir que a pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa. O que ela precisa é abrir possibilidades para que essas pessoas façam, abrir coisas que chamem a atenção, que criem o interesse. Afinal, a única coisa que a casa quer é seguir o caminho que nos leva ao Pai. Não é isso? A liturgia do Espiritismo é linda, é maravilhosa, as cerimônias são espetaculares. Mais uma vez eu falo para vocês, a minha formação toda é de candomblé. Eu amo essa herança africana de paixão e sinto falta dela, mas ela é desnecessária. Então a gente tenta fazer a coisa só para buscar o resultado, tá? Mas somos abertos, nós todos somos, porque eu lembro, isso é um grupo. Esse grupo precisa ter voz, vocês precisam ter voz, tá bom? Então, tá aí, era um recado que eu queria mandar. Eu queria aproveitar que provavelmente nós não teremos tempo de falar essa sexta-feira sobre isso, mas eu queria agradecer demais, demais, demais ao Pai, principalmente, né, por ter permitido que a gente trabalhasse junto durante todo esse tempo, esse ano em particular, né? Agradecer a todos vocês pelo empenho, pela dedicação, pela doação. Agradecer principalmente pelo fato de a grande maioria de vocês estarem fazendo isso só por fazer. Vocês descobriram o quanto é bom servir. Vocês descobriram o quanto é bom fazer, o quanto é bom ajudar e não querem receber nada em troca. Esse é o espírito. Isso é a espiritualidade, tá bom? Então, de todo o meu coração, eu quero agradecer a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que o Papai nos permita estarmos todos juntos para sempre. Fiquem com Deus.